Boa tarde. Iniciando aí a nossa parte da tarde de hoje, dia 21. Nós estamos em novembro, na Semana das Emoções. Que bom estar com você. Deixa eu pôr o óculos aqui para ver quem está entrando. E, gente, muito obrigada pelo Flor. Espero que vocês estejam essa semana mergulhando aí, né, na Semana das Emoções, nessa realidade que é nossa, que a gente já tem, né? A gente já é um ser emocional e com todas as capacidades que existem, né, do nosso emocional para poder fazer com que a gente viva melhor, né? Eu tenho dito nas minhas colocações que o sistema afetivo é a parte do nosso cérebro que corresponde ao nosso emocional. E ele, em termos da nossa iniciação do funcionamento do sistema nervoso, ele é anterior do que a racional. Então, no nosso desenvolvimento, nós sentimos antes para depois saber, né? O feto sente, depois sabe. O saber é construído, amadurecido a partir dos estímulos da cultura e a emoção é quase que instintiva. São muitas pesquisas muito interessantes que estudam sobre o desenvolvimento fetal e como que os fetos já sentem, né? Então sentem uma gama de coisas e fazem uma leitura emocional do mundo. É como se tivesse um gravadorzinho, né? Um gravadorzinho que não é de som, é de registro emocional, que é traduzido, né? Quando a gente vai acessar essa memória que está na parte emocional, no límbico, no inconsciente, claro que a nossa razão traduz isso, a gente percebe, faz a leitura racional daquilo, do tipo, nossa, estou me vendo criança, eu estou sentindo livre, correndo. Liberdade é a emoção, né? Liberdade, felicidade, amor, enfim. Ou o contrário, né? Medo, desamor, raiva. Então, hoje é o dia de falar da raiva. A raiva, então, é uma emoção que a neurociência a localiza como uma emoção de distanciamento. Como que é isso, gente? Se existem emoções de distanciamento, existem emoções de aproximação. A emoção de distanciamento é uma emoção que, quando vivida em grande escala, o que eu chamo de grande escala? A pessoa sente muito isso ao longo dos anos da vida ou ao longo do tempo do dia. Vamos supor que você não é uma pessoa raivosa, porém tem um dia que você está com muita raiva e eu vou dizer para você o que é raiva daqui a pouco. Naquele dia que você está muito com raiva, provavelmente muitas coisas, eu diria, vão dar errado. Em que sentido? As pessoas vão ficar mais agressivas com você também, ou mais distante. Aí, ó, distanciamento. Aquele dia você vai sentir raiva de você também. Eu sou um bobo. Não, todo mundo pisa em mim, eu já estou cansada disso. Né? É assim que a gente fica. Então, ou ao longo do dia, ou ao longo dos meses, ao longo dos anos, essa emoção é sempre muito presente. Isso traz consequências de distanciamento. O que é a distância de si mesmo? A distância, assim, não gosto de mim, não sinto meu corpo, não estou sentindo nada, né? É muito curioso, né, gente? Às vezes eu pergunto assim, mas você estava sentindo essa dor desde quando? Não estava sentindo. Eu mesma, quando eu tive pressão alta, há 10 anos atrás, que eu tive que começar a olhar para a minha saúde de uma maneira mais integrada, mais cuidadosa, e isso fez parte
do que eu falei ontem, despertou o amor próprio. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, tá? Imagina o parênteses. Parênteses é o seguinte: às vezes um sofrimento faz a gente mudar o olhar e faz a gente mudar esse olhar para melhor. Preciso cuidar melhor do meu relacionamento, preciso cuidar melhor de mim mesmo, preciso cuidar melhor do meu filho. Então, dá uma analisada aí se algum sofrimento não é um sinal para você estar mudando o olhar sobre as coisas, as posturas, o comportamento e, enfim, a vida. Então, tem 10 anos que eu tive que começar a tratar a pressão alta, hoje eu não tenho mais, em função de muitos novos hábitos, de perda de peso, né? E uma série de outras coisas, mas eu estava falando isso porque quando o médico me perguntou, você não está sentindo nada? Tudo bem que falam que pressão alta é assintomática. Mas quando ele me disse, você não está sentindo nada, quando eu sou uma pessoa muito perceptiva, a hora que ele me fez isso, me fez essa pergunta, eu falei, peraí, tô sentindo um formigamento na minha nuca. E já tem uns 4 meses. Ué, por que você não prestou atenção nisso? Por que você não procurou ajuda? A gente acha que é estresse, que a gente está cansado. E, enfim, como está funcionando tudo, a gente continua, né? Então, olha só, tudo que eu estava vivendo era um final de década muito difícil. Eu já falei isso em outras lives. A década mais difícil da minha vida foi de 2000 a 2010. Com muitos desafios de várias ordens. E a raiva estava presente. Por quê? Porque eu estava muito decepcionada. Eu sei que eu também decepcionei muitas pessoas. Aí quando a gente decepciona o outro, vem a questão da culpa, mas aí depois, né, a gente terá outras oportunidades de falar sobre isso. Eu falo que no contraponto da culpa está a raiva. Imagina sabe aqueles brinquedinhos de parque de diversão que um levanta e o outro sobe? Ou a gente está na culpa ou a gente está na raiva. E aqui no meio está o medo. Né? É muito legal a gente aprender sobre isso. Mas hoje nós vamos falar da raiva. Né? Então, quer dizer, a raiva estava grande naquele momento. A raiva vem muito forte quando a gente se sente desrespeitado, frustrado e, enfim. Vou falar o que é a raiva daqui a pouquinho. E aí eu perdi a conexão com o meu corpo. Tipo, nossa, não tô nem sentindo o meu corpo. Mas isso não é só o corpo não, né, gente? Às vezes um casamento acaba e eu falo assim, mas se eu não percebia sinais de que a coisa não estava legal, acho que não, estava tudo ótimo. Não estava tudo ótimo. Nenhum casamento acaba da noite para o dia. Pode ser que a gente não perceba nada. Por vários motivos a gente não percebe. Mas já tem alguma coisa minando. É como o caruncho que vai comendo uma madeirinha. Distancia também, a raiva distancia, não só a raiva, existem várias emoções de distanciamento, mas eu estou localizando onde que ela está. Distancia da vida, de Deus, né? do projeto divino. Nossa, eu não concordo com isso que Deus está permitindo, por que Deus deixou? Percebe que a hora que você estiver falando isso, tem uma raiva ali, tem um sentimento intenso. A raiva traz essa intensidade na gente, né? Às vezes a gente aumenta o volume de voz, ou então a gente engole a raiva, e quando engole a raiva, você pode saber. Daí um tempinho você já está sentindo alguma dor, não sei aonde, porque tem uma descarga de neuroquímica. E o que é a raiva? A raiva, então, ela é uma emoção de distanciamento, distancia a gente do outro, de nós, da vida, do propósito, da capacidade, da saúde, né? Então, Everton distanciou do projeto divino, mas o bom é que sempre é hora de voltar. É muito legal isso, né? E quando eu estou dizendo a hora, não é um minuto, o dia de hoje, não. É a hora do momento de cair o clique aqui dentro de nós e falar, peraí, mas eu posso começar de novo, né? A coisa que mais nós temos é o tempo que tem pela frente. Por quê? Porque nós temos todo o tempo que viveremos a cada dia. Todo o tempo. Raquel, mas eu não sei quanto eu vou viver. Mas vive hoje, vive agora. Você vai ver como que você tem o tempo, né? Olha, gente. Então, a raiva é um sentimento de que nós estamos sendo desrespeitados, desconsiderados, inferiorizados. A raiva faz a gente se sentir invisível. A gente falou, o outro não escutou, desconsiderou, a gente tá ali esperando alguém
fazer alguma coisa por nós, ninguém faz, aí vem aquela explosão. Então a raiva é aquela, ela, eu diria, ela tem, qual que é a função dela? É fazer a gente existir, no sentido assim, opa, tô aqui, não pisa em mim e tal, e eu, né, as pessoas falam assim, eu sou gente, eu sou humano, pelo amor de Deus, não é assim? Então, qual é a função? A função da raiva é a gente ter essa consciência. Eu tenho lugar, eu sou um ser que mereço vez, voz. A questão é o como, né, gente? Oi, gente. A questão é o como. Se a raiva é esse sentimento que eu estou sendo injustiçado, desconsiderado, não ouvido, pisado e etc., ela vai me colocar diante dessa realidade e aí ela precisa cumprir o ciclo da função, porque aí ela vai ser benéfica. O que é o ciclo? Peraí, por que eu tô com raiva? Tô com raiva porque o fulano achou que eu isso. Ué, peraí, mas o fulano achou por quê? Será que eu dei motivo? Assim, eu fui realmente injusta? Na raiva, né? A raiva, ela traz esse sentimento de estar sendo injustiçado, e aí você precisa fazer pergunta, o outro fez isso comigo porque ele está sendo injusto mesmo, ou ele está me devolvendo alguma coisa que eu estou fazendo? É muito difícil a gente perceber isso, porque como a gente é muito ego, né? A gente acha que a gente está sendo sempre bom e o outro é que está desconsiderando a gente, mas a gente precisa virar essa moeda e falar, vou me colocar um pouco aqui, minutos no lugar do outro, deixa eu fazer aqui uma análise para ver o que eu sentiria neste lugar que ele está. Eu vou te dar um exemplo para você entender bem. Uma vez tratando um casal, né, homem e mulher, né, a queixa dela era a falta de iniciativa do marido, como muitas têm essa queixa. Bom, enfim, isso aí é uma longa conversa, mas eu quero falar simplesmente do sentimento de ser desrespeitado, tá? Desconsiderado e injustiçado. Nesse longo tempo de falta de iniciativa dele, cada vez que ele não tinha uma iniciativa que ela esperava, o que ela combinado, ela já começou a ter explosões de raiva. Então, primeiro eu a escutei, depois eu o escutei para ver qual que era a dinâmica dele, né? A dinâmica mental, emocional. E qual que era a leitura dele? A leitura é que ele não fazia uma série de coisas porque ele não tinha dinheiro, ok? Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para isso. Isso mesmo, a gente sente raiva quando a vida está provando muito a gente, né? Por quê? Porque a gente se sente desconsiderado. Aí é isso, a gente tem que identificar se a gente está sendo provado mesmo, ou se tem ali um olhar estranho, né, que a gente está vendo por outra ótica e a gente vai aprendendo isso. Mas vamos lá, voltando no ponto. A leitura dele é que ele não conseguia corresponder às questões que a mulher colocava porque ele não tinha dinheiro. Essa era a leitura. Ela ganha muito mais do que eu, enfim. Ok. Aí eu escutei isso, aí depois veio ele de novo, né? E falou assim, olha, ela teve uma explosão lá um dia, estava tudo muito bem, mas um dia, um domingo à tarde, eu pedi que ele colocasse ela me pediu que eu colocasse um filme para nós no fim da tarde, um filme que a gente tem num DVD, que eu tinha, procura aquele DVD pra gente ver aquele filme e tal, tipo assim, recordando memórias deles e tal, e ele lá deitado, não, só daqui a pouco, mais um cochilo, quando viu, passou a tarde. E aí ela falou assim, e o filme? Ele falou assim, não, mas eu não olhei não tive tempo. E aí ela teve uma explosão, que nem isso ele dava ouvido. Então aí é que eu entrei e perguntei assim, mas procurar um filme numa tarde de domingo, numa prateleira, numa casa, não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro, precisa de disposição, precisa do seu sim. Precisa de você entender isso no processo. Poxa, eu preciso, né, resgatar aqui, deixa eu fazer uma força a mais por essa pessoa. Então perceba, ela se sentiu
injustiçada, poxa, mas nem procurar um filme para nós, não é? E aí veio a explosão de raiva, dizendo uma série de coisas que não são nada agradáveis, não é? Essa raiva que a pessoa sente é uma maneira de dizer, pelo amor de Deus, me escuta e tal. Só que quando a gente fala de uma maneira muito, muito, muito estourada, o outro já desconsidera, porque ele já está se sentindo agredido, tá? Mas além disso, vamos tirar das palavras, tem o rosto da raiva, né? Você fala assim, ô fulano, aí ele já te olha com aquela raiva, aí já dá aquela... Ou você dá aquela gelada, ou você parte para cima também. Quem foi? Quem que tá me olhando desse jeito, né? E existem outras raivas que já vêm com um impulso muito maior. A pessoa tira um revólver, mata alguém no trânsito. Há um tempo atrás eu vi isso aqui na rua aqui da clínica e eu fiquei impressionada. Eu nunca tinha visto isso, uma rua relativamente tranquila, né? E eu tô vendo, eu tô a pé, andando a pé, tô vendo um cara buzinando, ele tava atrás, estacionado, buzinando, e a moça dando ré, E eu tô vendo que ele tá buzinando e nada, e eu falei, gente, ela vai bater, e não deu outra. Ela, bateu nele, ele já saiu do carro, morrendo de ódio, porque ele se sentiu o quê? Desconsiderado, invisível. Ele deu o sinal, buzinou, mas ela não escutou por mil motivos, tá? Olha só, ele já saiu do carro tirando uma arma. Ele já tirou a arma. E eu falei, nossa senhora, eu já comecei, né, a interceder e tudo. E já querendo falar, calma aí e tal, mas nem precisou. Porque quando ela saiu do carro, olha que interessante. Ela era franzina, miudinha, com aquele olhar de frágil. Ele já fez uma leitura muito rápida, tipo assim, já, colocou a arma dentro de novo. Só eu que vi, eu e a outra pessoa que estava comigo. Presta atenção. Imagina, então, ele já estava com raiva, porque se sentiu desconsiderado, buzinou e tudo. Aí ele xingou ela, mas ela não atirou, ok? E ela ali, sem, tipo, onde que eu tava, o que que eu fiz, que é muitas vezes que a gente, né? Quando a gente tá no alvo de alguém que já não sabe por que exatamente, você fala, peraí, o que que eu fiz e tal. Só que o aspecto franzino dela deu uma acalmada nele. Mas imagina se fosse um cara que partisse pra cima com raiva também. Ele se sentiu desrespeitado e a outra pessoa também, porque ele já estava ali todo nervosão, gritando, raiva com raiva, acaba não resolvendo nada. Qual é a função positiva da raiva? A função positiva da raiva é esta. Espera aí, eu estou me sentindo desconsiderado, sem lugar, papapá. Mas eu não tenho uma resposta imediata para isso. Mas o que eu me senti com lugar? O que eu me senti com vez-voz? O que eu me senti sem ser injustiçado? Então, se eu estou com raiva de mim mesma, eu faço essa pergunta, Raquel, o que você está com raiva de você, minha filha? Qual que é o problema? Deixa vir a resposta. Estou com raiva de você porque, Raquel, estou falando com mim mesma, porque você não cumpre nada que você põe como meta, porque você só vive atrasada, porque você não foi tão legal com aquela pessoa. Aí eu paro e falo, tá, mas lembra do que eu falei sobre o amor próprio? O amor próprio vai corrigindo esse exagero aí. Não, tá, beleza, mas olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou capaz, então eu vou me dar essa chance de acertar daqui pra frente. A gente precisa disso. E quando é na relação com o outro, se eu que tenho a explosão de raiva, eu tenho que perguntar pra mim primeiro, por que esse outro me aciona essa raiva? E se eu preciso dialogar. Olha, cada vez que eu sinto isso, essa raiva, é porque eu sinto que você não está me escutando. Eu sinto, eu não estou afirmando, você não me escuta nunca, é diferente. Eu preciso pôr no centro da minha conversa a necessidade que eu tenho de ser escutada, porém, eu preciso ter uma sabedoria, porque às vezes a gente coloca isso de uma forma impositiva ou vitimada, e a gente gera um desconforto no outro. Eu sempre fiz isso por você e você nunca fez por mim. Já está descartado, já não tem mais diálogo, o cérebro já corta. Então, usar coisas... Olha, eu sinto que cada vez que você não arruma a cama como eu peço, que você não me ama. Gente, se vocês verem um filme Divertidamente, que vocês já devem ter visto, mas eu convido, né, uma animação
que foi lançada no Brasil em 2014. Vale a pena ver, porque ali explica esse funcionamento sensacional. Como que o negócio acontece dentro de nós e como que a gente pode abrir novos caminhos. Então, a raiva é isso, essa crença que eu estou sendo injustiçado, que eu estou sendo invisível, desconsiderado, ok? Eu estou sendo. Então, eu venho aquela explosão. Qual que é a função? A função é tipo me dar um lugar. O filme chama Divertidamente. É uma animação, é um desenho, tá? Sensacional. Vocês não podem deixar de ver. Vocês que preocupam não, vocês que estão se ocupando em aprofundar sobre as emoções. Sensacional. Vê sozinho, vê em família, vê com o marido, vai vendo, vai vendo. Eu já vi ele 9 vezes, tá? Então, olha só. A raiva é isso que eu acabei de falar. A função dela é a gente existir assim no lugar, na família. Então, de certa maneira, aquele filho muito raivoso que está tendo aquelas explosões, por trás disso tá, opa, tô sem lugar nessa família. E tem que fazer esse caminho, tá? Tem que fazer esse caminho de para ele. Meu filho está se sentindo sem lugar, como eu posso colocar ele no lugar, né? Um lugar de importância. Isso não tem a ver com ceder, viu? Não tem a ver. Porque a pessoa que está se sentindo sem lugar, sem ver, sem voz, sem lugar, sem importância, você pode ceder, que ela não vai achar que está sendo priorizada. O negócio tem que ser na observação, na conversa com o inconsciente, tá? Com o filho, com o marido, aproveitando aquele momento lá, sabe, que eles estão dormindo. Tem 4 frases importantíssimas para a gente dizer para alguém que está dormindo, ou para a gente dizer para a gente mesma, e acordado, obviamente, para a gente estar curando a raiz da raiva, que é sentir desconsiderado. São 4 frases. Vamos supor que o seu marido está com muita raiva de você. Então, você, pertinho dele lá, ele dormindo, você fala: fulano, eu te enxergo, eu te reconheço, eu te respeito, eu te valorizo, eu te enxergo, eu te reconheço, eu te respeito, eu te valorizo. Pode ser que ele não sente nada disso, mas quando você começa a nutrir o inconsciente dele através dessa terapia auditiva, o outro dormindo, você vai vendo que o outro vai mudando com você. Olha que legal. Você fala isso pra você. Eu falei ontem na live que a nossa voz de adulto tem mais poder que a voz do outro. Fala pra você. Você tá se sentindo super pra baixo, com raiva, porque todo mundo pisa no você, todo mundo abusa da sua bondade. Aí você chega lá no espelho e fala: eu te reconheço. Eu sei você mesmo. Eu te respeito. Eu te valorizo. E você vai começando a... Eu te reconheço, eu te valorizo. Você vai começando a mudar a sua química das emoções. A função da raiva é esse delinear. Imagina que a função da raiva é você fazer uma cerquinha ao redor do seu eu. Você só não pode viver em cima da cerca, que você vai viver com raiva. Tudo que é demais atrapalha. A raiva demais, ela vai ser uma vivência de desamor. Porque você distancia do outro, de si mesmo, de Deus, de todo mundo. A raiva equilibradinha, vamos falar, pum, acendeu o sinal amarelo. Não, peraí, tô com raiva disso, por isso, então tem que fazer um outro caminho. Ela é saudável. A raiva contra coisas que de fato estão te destruindo. Tenho raiva da cocaína que eu tô cheirando, tenho raiva do fulano que só abusa de mim ou da fulana, tenho raiva, ok. Aí essa raiva, ela te fala assim, ó, peraí, quem sabe tá na hora de nem relacionar com essa pessoa. Quem sabe, abre-se um caminho de discernimento. A raiva contra coisas de fato destruidoras e abusivas, ela é a cerca de proteção. Então, sentir raiva não é ser ruim. Sentir raiva é ter um mecanismo de proteção. Deixar a raiva tomar conta de você é desequilíbrio, é adoecimento. Deixar a raiva derramar como uma água, né, que vira o copo, blum, derramou em tudo, é fracasso, gente, porque a gente não vai atingir a meta, tá?
Que bom que você gostou, Sirlene. Que bom. Eu realmente, assim, eu sinto esse chamado, tá, gente? De fazer com que todo mundo mergulhe no que são as emoções e começar a fazê-las a trabalhar em nosso favor. Afinal, se Deus nos fez com emoções, é porque isso tem sentido, é bom, faz parte de nós e pode nos trazer soluções. Então é isso, meu querido. Muito obrigado por estar aqui comigo, minha querida. Uma boa tarde. Amanhã é a última aula, né, da Semana das Emoções, vai sair lá no grupo VIP. O Instagram não tem conseguido manter os vídeos, vou tentar mandar agora. Não sou eu que não estou conseguindo, eu ponho lá para ficar 24 horas, mas ele não sei o que está acontecendo. Então, eu estou gravando aqui em áudio também, porque se o Instagram não manter minha live durante 24 horas, a nossa equipe vai mandar em áudio aí para você como foi a de ontem, tá bom? Gente, ó, fazendo as perguntas chaves, ok? Porque eu estou com raiva, o que eu estou sentindo, quem que eu tenho que reconhecer, se é a mim, se é o outro. E é um caminho maravilhoso de luzes que vão acendendo na nossa vida. A gente sai da penumbra, da escuridão, tá? Tchau, tchau, gente.